Olá pessoal, meu nome é Luiz Almeida, eu faço parte do grupo de facilitadores aqui do CEA e hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, com o título Meu Reino não é deste mundo. Estudaremos hoje o capítulo de João, no capítulo 18, do item 33, 36 e 37. Recorte esse feito por Kardec, porque a íntegra é pego do item 28 ao item 40 do mesmo capítulo 18. Isso se dá propriamente no julgamento de Jesus por Pilatos. Pilatos faz a seguinte pergunta para Jesus: És rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Ou melhor, meu reino ainda não é deste mundo. Se assim o fosse, o nosso povo estaria em conflito. Pilatos, sem entender, e a gente vai entender um pouco mais à frente, faz uma nova pergunta a Jesus: És, pois, rei? E Jesus responde: Tu o dizes ou ouviu alguém dizer que sou rei? Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Então é nesse contexto que Kardec sabiamente trouxe 3 itens para as nossas reflexões. Uma é a vida futura. A outra é a realeza de Jesus, o ponto de vista, e trouxe ao final, na instrução dos Espíritos, um relato de uma realeza, de uma rainha na Terra, quando chega ao plano espiritual. Então essa rainha faz essa relação entre a realeza terrestre e a realeza espiritual, a realeza moral. Para a gente poder entender sobre e estudar um pouco sobre Jesus, a gente não tem a pretensão de esgotar o assunto, Não é a nossa pretensão de forma nenhuma, e sim discutir. Por isso que o estudo faz com que isso nos aproxime, A gente sente tanta falta. Por quê? Porque o pouquinho que eu sei, mais o pouquinho que você sabe, a gente une e todos nós a gente sai ganhando, Porque o meu passa para você, o seu passa para mim, e a gente vai dividindo e automaticamente somando ensinamentos e conhecimentos. E para que a gente possa falar de Jesus e entender quem era esse emissário, a gente tem que parar e refletir um pouco, Jesus, ele não é um privilegiado de Deus. Ele também conseguiu atingir a sua trajetória espiritual, Foi a um nível superior, ao último grau de espírito puro. Depois se tornou um Cristo. Depois de vários progressos nessa evolução, recebe, das mãos de Deus aquela bola de fogo que é a Terra. E essa bola de fogo, diante dos especialistas, dos cientistas, ela tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, que é o tempo da Terra. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás,
ele já era um Cristo. Ele já era um espírito superior diante da sua trajetória. Então, esse ser que nos foi dado por misericórdia a nos ajudar na nossa trajetória, né? Já era o que é. Você imagina hoje, porque ninguém para de evoluir, a evolução não para, o conhecimento não para, né? Então, ele reuniu os melhores que ele conhecia e que Deus permitiu para compor a terra, a fauna, a beleza da fauna, a beleza da flora, a beleza dos mares, né? Do ar. Olha quanto empenho quando a gente olha um animal, né? Quando a gente olha um tigre, com tantos detalhes, né? O focinho, com tanta peculiaridade, com tanto cuidado que foi feito. Um passarinho, tanto cuidado, um beija-flor. Você fala, nossa, tanta beleza, tanta delicadeza e tanta grandiosidade, dando oportunidade a todos. Os rochedos, as montanhas. Olha, e aí você vê o empenho desse ser gigante. E muitas das vezes queremos comparar fisicamente a estatura de Jesus para com a nossa. Queremos entender Jesus com a nossa fita métrica de entendimento intelectual. Por isso que não temos a mínima pretensão de esgotar o assunto. Porque o assunto é gigante. Por isso que a gente precisa trocar. Por isso que a gente precisa estudar, se debruçar, mergulhar, entender. Porque esse é o entendimento, esse é o objetivo. E depois de todo essa produção, vem a espécie humana, né? E Jesus começa a distribuir os seus missionários, né? Como Sócrates, como Moisés, como Zoroastro, como Buda, vem trazer para a gente o crescimento intelectual, filosófico, espiritual, né? Sentimental, intelecto moral, mas quando foi para falar do amor, quando foi para falar do amor, ele veio pessoalmente. Ele veio dar o seu testemunho da verdade. Aí você se pergunta, Luiz, que testemunho é esse e que verdade é essa? Esse é o nosso objetivo do estudo. Por isso que a gente precisa um pouquinho mais de tempo para que a gente possa se debruçar, para que a gente possa trocar, para que a gente possa entender. E aí Kardec fala sobre a vida futura, né? E aí para que a gente possa entender melhor, a gente fala da vida futura com o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Que Jesus diz para ele que para ser um homem, para que se possa ver a Deus, é necessário nascer de novo. E Nicodemos, que era mestre, era um sacerdote,
né, do Sinédrio, ele se depara com Jesus, né? À noite, Nicodemos procura um homem íntegro, correto, porém estudioso, né, do Antigo Testamento, e encontra com Jesus à noite porque existia um conflito. E identifica em Jesus um mestre. Tanto é que Nicodemos, quando se refere a Jesus, diz: mestre, porque vejo em ti os sinais. Porque ninguém que não estivesse com Deus faria o que tu fazes. Então, Nicodemos, pelas Escrituras dos emissários de Jesus, entre todos os profetas, tinha ali os sinais que ele era o mestre. Porque todos nós esperávamos a vinda dele. Sabíamos porque ele nos prometeu que viria. Né? No livro Exilado de Capela, né, diz: eu irei lá pessoalmente. Então, Nicodemos se depara com Jesus, né? Sabe que ele é realmente e o trata como se fosse. E Nicodemos não entende como um homem velho entra na barriga da sua mãe e nasce novamente. E Jesus, percebendo a limitação ainda do conhecimento de Nicodemos, diz para ele: Nicodemos, tu que és mestre em Israel, não sabe como isso se dá? Imagina se eu lhe falo das coisas celestiais. E imagina o povo, Nicodemos. Então, é necessário avançarmos um pouco mais para um entendimento melhor da vida futura. E a terceira revelação veio ao nosso encontro, através dos Espíritos e a codificação de Allan Kardec. E hoje estamos aqui reunidos para falarmos que a vida futura existe. De onde eu vim e para onde eu vou. Qual é o meu objetivo aqui e para onde eu vou novamente. E viremos quantas vezes forem necessárias até que consigamos alcançar o nível de melhora íntima. Não é a melhora só intelectual, não é só a inteligência, não é só a espiritual. É um conjunto que faz com que progridamos e avancemos, né? Por isso que Kardec vem trazer para a gente a evolução dos mundos também. Mundos primitivos, de provas e expiações, mundos de regeneração e assim por diante. E onde ocorreu esse julgamento de Jesus, né? E a gente se pega, né? O estudo é para isso. Isso aconteceu na Judéia, lá em Jerusalém. Esse julgamento ele aconteceu no pretório. O que é pretório? O pretório é chamado também de Torre Antônia. Torre Antônia era uma fortificação e a casa do governador da Judéia, que era Pilatos, indicado por Roma. E essa casa do governador, que era o pretório, né, que era a Torre Antônia, ela ficava anexo ao Templo de Jerusalém. Templo esse presidido por Caifás. Então vamos entender como era o Sinédrio. O Sinédrio, ele era presidido por Caifás e tinha ao seu derredor 72 membros, né? E Nicodemos fazia parte desse colegiado, né? Então, o Sinédrio, que era anexo
que era propriamente tido o Templo de Jerusalém, ele era poder executivo, porque fazia toda a administração, né, junto ao governador. Ele era poder legislativo, porque criava as leis, as regras de como aquilo no templo iria acontecer. Ele também era poder judiciário, porque julgava ali na sua jurisdição, e também Banco Central, porque ele recebia todas as doações e fazia também o trabalho de câmbio, né? Que as moedas de outros países que vinham, principalmente uma das grandes festas do templo, era a festa da Páscoa, né? Então ele vem ali, ele tinha que fazer a troca das moedas para que pudessem comprar, podia fazer as suas oferendas. Então ele também era casa de câmbio e Banco Central. E aí a Torre Antônia estava do lado, a casa do governador, com centenas de homens apostos, porque tinha também muitas dificuldades com o povo, né? Além de salvaguardar o dinheiro que era parte desse dinheiro encaminhado para Roma. Então, olha a fortaleza que era, né? E olha a relação política que Caifás tinha com Pilatos, que Pilatos tinha com Roma e Caifás com Roma. Então era um triângulo, né, que se fazia de relações políticas e financeiras que existiam ali. Então, para que a gente possa ter esse entendimento do Sinédrio. E Caifás e Pilatos, ele tinha uma interrogação enorme diante de Jesus. Por quê? Porque se a gente pensar bem e a gente vê a história, Pilatos ele era casado com Cláudia e tinha uma filha chamada Helena, uma jovem muito bonita. Porém, era filha única e Helena adoece. Nesse período anterior, um pouco antes de Jesus entrar em Jerusalém, Helena adoece. Cláudia já tem o conhecimento, já ouve falar dos discípulos, reúne alguns amigos que também têm interesse nos discípulos, sabe da pregação do profeta. E a filha dele, já muito doente, se depara com os médicos já desenganando a família. E Pilatos desesperado, juntamente com Cláudia. E aí, já se desenganando, recorre aos amigos em comum que gostam, que compartilhavam os ensinamentos dos profetas e pede um milagre que possa ir até a sua casa para poder curar Helena. E quem vai curar Helena? João. João cura Helena em nome de Jesus. E Helena retoma a força. E aí, por um milagre, ela retoma. E Pilatos, antes disso, no julgamento, você entende isso? Porque ele está diante de um homem que devolveu a sua filha única e amada, e diante da sua relação política e financeira com Caifás e Roma. Olha, que situação. Mas aí tem um livre-arbítrio, né? E que tem que ser respeitado o livre-arbítrio. Então, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Por isso que o estudo é importante. E aí, no ato do julgamento,
Você percebe que ele faz perguntas: és rei do judeu? És, pois, rei? Me responde. E ele, na intimidade com Cláudia, se depara: ele é um homem puro, um homem que só faz o bem, Caifás. E aí ele lembra que pode salvar um homem da prisão na Páscoa. E aí leva ao povo a possibilidade de salvar Jesus. E o povo, incitado por Caifás, diz: não, não este, e sim Barrabás. E aí, esse sentimento de culpa, né? Ele acha que se exime disso lavando as mãos. Somente no lavar as mãos. Não somente aí. Então, para que a gente veja um contexto gigante em relação a isso, né? E Pilatos pergunta a eles: és reis do judeu? E Jesus diz: ainda não é deste mundo. Por quê? Porque Jesus já sabia da evolução do mundo. Porque nos tornaremos, através dele, num mundo ditoso, num mundo superior, onde só existe o amor. A gente olha para trás e fala assim: nossa, vai acontecer? Sim! Porque nós não chegaremos ao Pai senão por Ele. Ele é a melhor expressão do amor. Por isso que João, no capítulo 1, diz que Jesus é o Verbo de Deus. Então Jesus, ele fala o que Deus quer nos falar. E os discípulos perguntam a ele: Senhor, como é Deus? Me mostra Deus, Senhor. E ele diz: olhe para mim. Quer conhecer Deus? Olhe para mim. Porque eu sou o Verbo. Era isso. E João traz no seu primeiro capítulo: ele é o Verbo. E quando Pilatos pergunta a eles: és, pois, rei? E ele diz: tu dizes, eu vim dar testemunho da verdade. Se a gente se debruçar um pouco mais, testemunho, o que é testemunha? Aqui na nossa na advocacia, né, no mundo judiciário, a testemunha é aquela que presenciou o fato. Você não pode testemunhar sem ter visto o fato, sem ter presenciado, sem ter vivido. Senão é achismo. Você tem que ter presenciado, você tem que ter vivido aquela situação para ir lá testemunhar. Por isso que Jesus veio dar testemunho. Ele não ouviu falar, ele vivenciou, por isso que ele está testemunhando. E a verdade, Luiz? Que verdade é essa? Aí você me pergunta. Eu também me fiz essa pergunta. E aí eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 6, no Instrução dos Espíritos, Cristo Consolador. Abre aspas, o Espírito de Verdade diz para a gente assim: o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. 2 pontos. O Deus bom, o Deus grande,
que faz germinem as plantas e se elevem as ondas. Olha. Vamos mudar a palavra verdade por Deus? Um exercício. Tu dizes, diz ele a Pilatos, eu vim dar testemunho porque presenciei. Deus, porque presenciei o fato, pelo meu nível evolutivo, eu o vi, eu o presenciei, o Deus bom, o grande. Olha como é grande, como é gigante isso. E o ponto de vista é o ponto de vista, muitas das vezes, de Pilatos, que é puramente material, que é a relação cotidiana, mundana de todos nós. Que é aquela nossa relação política com a nossa família, com o nosso trabalho, com o nosso ir e vir, das nossas negociações. Mas será que estamos sendo éticos ali? Será que estamos sendo moralmente corretos? E diante da dificuldade, será que estamos tendo uma visão mais espiritualizada, que é o que Jesus veio trazer para a gente? Será que isso tudo, a pandemia, acontece e é por acaso? Lógico que temos os nossos livre-arbítrios, o nosso livre-arbítrio, mas nada está perdido. O desencarne acabou com tudo. É momento de desespero. Não estou dizendo que não é momento de dor. Sim, os nossos entes queridos são queridos e precisamos do luto. Mas precisamos de uma fé raciocinada e que, se for permitido, nos reencontraremos novamente no mundo espiritual, porque nós também partiremos, mais cedo ou mais tarde. E, dependendo da nossa conduta, nos encontraremos e reencarnaremos quantas vezes forem necessárias para o nosso progresso espiritual. E Jesus, diante daquela situação, pela sua superioridade moral, se submete às leis humanas, porque o último milagre de Jesus foi nas oliveiras, né? Quando os soldados o prenderam e Pedro pega a espada e corta a orelha de Malcolm, e Jesus pega a orelha de Malcolm, coloca no lugar e ela se recompõe em segundos. A partir dali, ele não fez mais um milagre a seu favor. Poderia? Poderia. Mas não o fez. Porque Pilatos não estava na posição que estava se Deus não o permitisse. Caifás não estaria presidindo o Sinédrio se Deus não o permitisse. Então, a gente, nesse julgamento, né, vai até ao Livro dos Espíritos, na questão 886, e Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. E pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus a entende. Não é bom para a nossa reflexão? Porque o reino dele ainda não é deste mundo.
mas está em vias de. Mas vamos entender o que Jesus entendia por caridade. Reflete comigo. Os Espíritos respondem assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ah, Luiz, como é benevolência, hein? Benevolência é ser generoso, ser bom, amoroso para com todos. Essa é a intenção de caridade que Jesus entendia. E ele pregava e fazia isso. Ser indulgente para com as imperfeições dos outros, né? Ser tolerante com as imperfeições, né? É aquele que desculpa com frequência as dificuldades, as imperfeições dos outros, né? Aquele que releva com facilidade as imperfeições dos outros. E o perdão das ofensas, meus irmãos. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí, chegamos ao final do nosso estudo. Se tivéssemos presencialmente, né? Abriríamos a palavra, aí um falava ali, outro falava lá, e a gente discutia, conversava, aprendia um com o outro. Quanta saudade, não é verdade? E com o meu coração cheio, mas cheio de alegria, fico muito grato de participar com vocês desse momento tão especial. Um grande beijo no teu coração, um grande abraço a você, meu amigo, e nos encontraremos em breve. Que Jesus te abençoe, te ilumine e te proteja, hoje e sempre. Fica com Deus. Tchau.